Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma aula da criação do nosso painel administrativo com PHP e orientação a objetos e hoje vamos começar a trabalhar um pouquinho com as nossas classes. Só lembrando que esse curso é exclusivo do site rbtech.info, então se você estiver vendo essa videoaula em um site que não seja o RBTech ou o nosso canal oficial no YouTube, trata-se de uma cópia não autorizada do vídeo. Vamos então começar trabalhando com o nosso arquivinho autoload.php. Temos esse arquivo vazio por enquanto. Esse arquivo vai ser responsável por carregar as classes aqui da pastinha classes conforme o nome quando a gente instanciar um objeto, sem a necessidade de a gente ficar dando requires ou includes nessa classe. Vamos então criar o nosso arquivinho autoload.php. E essa aqui então, a function autoload, autoload, vai ser responsável por carregar as nossas classes de maneira automática. Mais informações sobre essa função você encontra no nosso curso de PHP orientado a objetos ou na documentação oficial do PHP. Criado o nosso autoload, vamos testá-lo. Vamos aqui no nosso index.php. Atualizamos a página, nenhum erro acontece, então nosso autoload está funcionando corretamente, porque aqui a gente já estava chamando o nosso autoload, ele já está sendo incluso na nossa function inicializar, então já está tudo ok. Podemos fechar o autoload, não vamos mais utilizá-lo, pois já está concluído. Vamos agora ajustar a nossa classe banco, banco.class.php. Essa classe aqui a gente vai ter que trocar algumas propriedades dela aqui pelas propriedades, pelas constantes que a gente definiu aqui em config, né? Que é aqui o dbHost, dbuser, dbpass e dbname. Então aqui em banco a gente vai aqui, ó, onde tem o localhost, a gente vai colocar aqui, ó, dbHost, que é a nossa constante. Aqui onde tem o usuário, dbuser. Onde tem a senha, dbpass, e onde tem o nome do banco, a gente vai colocar aqui dbname. O resto permanece tudo igual e não precisa ser alterado, porque é tudo dinâmico conforme a gente adiciona os objetos, manda os objetos para cá. Então não precisamos nos preocupar com o restante da classe banco, que já vai estar ok. Podemos fechá-la. Autoload e banco estão concluídos. Só voltando um pouquinho aqui na classe banco, nós vamos adicionar o seguinte. Em todas as classes aqui nós vamos precisar de duas linhas básicas, porque nas classes a gente não está chamando o arquivo de funções. Então o que a gente vai fazer? A gente vai incluir o autoload em cada uma das classes aqui que a gente for precisar. Por exemplo, aqui na classe banco, se a gente precisar instanciar uma outra classe aqui dentro, a gente inclui o autoload na classe base, na classe usuários e assim por diante. E você deve ter percebido também que aqui no nosso autoload, olha, eu chamei aqui, eu dei um require once no arquivinho funções.php. Por que isso daqui? Ó? Porque nas nossas classes a gente não vai incluir o arquivo funções, a gente vai incluir o arquivo autoload. Então por isso que ele vai chamar aqui dentro. Então como eu estou utilizando o require once, ele não vai chamar de novo caso esse arquivo já tenha sido incluso em um outro momento, né? Então aqui na nossa classe banco, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai colocar aqui um require once em dirname underline underline file underline underline ponto barra autoload.php. Então é isso aqui que a gente precisa. Com isso aqui eu estou chamando o arquivinho funções automaticamente junto, certo? Então o que eu vou fazer agora? Protege arquivo
Aqui o nome do arquivo vai ser basename underline underline file. Se eu não me engano, foi assim que a gente usou. Vamos conferir aqui no nosso usuários. Basename file, exatamente. Então aqui, ó, require11 dirname file barra autoload.php e protege arquivo basename file. Isso aqui a gente vai precisar colocar em todas as nossas classes. Coloque isso aqui, agora sim a classe banco está ok. A classe base, aqui ó, a gente tinha require11 banco.class.php, a gente vai apagar isso aqui e vai colocar aquelas duas linhas, dando um require no autoload e protegendo o arquivo. Salvamos, podemos fechar a classe base. A classe usuários, que já veio aqui com alguma coisa pronta, ó, dando do nosso CRUD genérico, vamos apagar aqui o require11 também, ó. Vamos colocar esse mesmo autoload aqui. E a classe sessão ainda está vazia, então essa aqui depois a gente vai fazer a criação dela. Então em todas as nossas classes a gente vai ter essas duas linhas aqui para começar, que é para proteger esses arquivos aqui de acesso direto. Então isso deve estar funcionando já. Vamos tentar acessar a base.class.php ou banco.class.php diretamente aqui, ó. Barra classes barra base.class.php. Tentei acessar, faça login antes de acessar a página solicitada. Então já protegemos o acesso direto às nossas classes. Vamos agora implementar aqui a nossa classe de usuários, alterando aqui o que a gente precisa alterar. Vou até remover esses comentários aqui. Assim, deixar mais limpo um pouquinho. Vocês vão mantendo comentado como vocês quiserem. Aqui, para não atrapalhar a visualização, eu vou tirar um pouquinho os comentários para vocês enxergarem somente o código mesmo e não comentários. Então essa aqui vai ser a nossa classe usuários. Notem que o nome usuários ele deve ser igual ao nome que está aqui na frente antes do .class.php. Então se eu tirar o S daqui, não vai funcionar depois a minha classe por causa do meu autoload, tá ok? Então o nome usuários tem que ser igual ao nome que eu dei para o meu arquivo aqui, ok? Depois aqui no nosso construct, diz tabela vai ser painel adm underline usuário. Se eu não me engano foi esse o nome que eu dei para minha tabela. Vamos só conferir aqui. Banco de dados aulas, painel adm underline usuários, exatamente. Então esse é o nome da minha tabela. If size of campus for maior ou igual a 0, for maior ou igual a 0, deixa eu ver aqui. Aqui nós vamos começar a criar os nossos campos, que são o nome, tá certo? Já temos aqui. Depois do nome temos e-mail, sempre uma vírgula no final de cada campo, né? Depois do e-mail temos login. Depois do login temos senha. Depois da senha temos ativo. Depois do ativo temos administrador. E depois do administrador temos datacad, né? Opa, sai da frente, mouse. Datacad, isso aqui. Então esses são os nossos campos. E o campo PK é o campo ID, né? Temos aqui. Vamos pegar aqui a estrutura. ID, exatamente, nome, e-mail, login, senha, ativo, administrador e datacad. Nome, e-mail, login, senha, ativo, administrador, datacad e ID é o campo PK. Então assim nós criamos a nossa classe usuários já com os campos da nossa tabela do nosso banco de dados. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer umas funções aqui para simular o processo de login, só que ainda sem trabalhar com sessões, porque a sessão não vai dar tempo de fazer, que a aula de hoje vai ficar muito extensa, tá? Então vamos criar as funções de login, só que sem trabalhar com sessões ainda, só para vocês entenderem a lógica do sistema e a gente poder conseguir fazer o sistema de login funcionar certinho. Então como é que vai ser assim, ó? Aqui, quando o login for concluído, a gente vai vir para o arquivinho painel.php, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um php echo, vou colocar aqui eu sou o
painel.php. Só isso aqui, só para a gente saber que a gente está no painel, certo? E agora a gente vai fazer a função de login, pegando os dados aqui do formulário de login do módulo usuários e autenticando esse usuário sem sessão ainda, só para vocês entenderem a lógica do sistema de login, tá ok? Então aqui na minha classe usuários, usuários.class, eu vou criar uma função pública, vou chamar de do login, ou seja, fazer login, né? Essa função vai receber aqui um objeto, qualquer dúvida, mesmo sistema lá do CRUD genérico, tá? Vou receber um objeto e vou fazer a autenticação, então, do meu usuário, ou seja, eu tenho que fazer uma consulta no banco de dados, verificar se eu tenho um usuário cadastrado lá e então fazer o login dele. Antes, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui em SQL, no nosso phpMyAdmin, vamos colocar aqui o insert e vamos aqui embaixo, ó, vamos fazer assim, ó, insert into painel adm underline usuários, entre parênteses aqui eu quero inserir o que? O nome, o e-mail, o login, a senha, o ativo por padrão é esse, o administrador é não, então eu vou colocar ativo, vou colocar administrador e datacad eu não preciso colocar. Values, entre aspas simples, o nome eu vou colocar Ricardo Bernardi, vírgula. Opa, dei um tab aqui, só um pouquinho. Entre aspas simples de novo, o e-mail vou colocar ricardo@rbtech.info, vírgula. O login vai ser ADM, vírgula. A senha vai ser MD5, entre parênteses, entre aspas simples, ADM vai ser a senha, ADM, vírgula. Depois da senha, o ativo, que vai ser S, que é um usuário ativo, e por último, o administrador, que vai ser S também. Então, eu vou inserir o meu cadastro aqui na minha tabela. Ok, está aqui meu SQL, executar, inseri já uma linha e olha só, a minha senha foi codificada em MD5, é um usuário ativo, é administrador, a data do cadastro foi 26/4 às 14h31, que é a hora de agora. O login é ADM e a senha também é ADM, só que codificada. Então inserimos o nosso primeiro registro para que a gente agora possa fazer o select desse registro aqui na nossa função. Vamos então ao SQL para verificar se o usuário existe no banco de dados. Com isso aqui, olha só, a gente vai conseguir já fazer o nosso select no banco de dados. O que eu estou dizendo aqui? Ó, que ele é para selecionar tudo. Eu estou adicionando extra select lá e estou chamando a função selecionar tudo. Não vou explicar as funções, que isso é assunto lá para o curso do CRUD. O que a gente está fazendo? Selecionando tudo da tabela painel ADM underline usuários. O where login é igual ao login que veio para nós aqui no objeto e a senha é igual ao valor da senha que veio para nós no objeto e o ativo for igual a essa, ou seja, o usuário tem que ser ativo para poder fazer login no sistema. Se
isso aqui retornar um registro, quer dizer que eu tenho um registro correto no meu banco de dados. Então eu dou um return true, senão eu dou um return false na minha função. Só que aqui a gente tem um problema. Ó. A senha ela vai vir para nós do formulário de login aqui, ó. Vai vir a senha como a gente digitou, ela não vai vir codificada. E no banco de dados, olha só aqui, ó. No banco de dados a gente tem a senha codificada. Então eu não posso comparar a senha ADM com isso daqui, que vai dar erro sempre. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar uma função para codificar essa senha que está vindo de fora aqui em MD5, para que eu possa comparar as duas em MD5 e daí sim dizer se elas são iguais ou não. Vamos então aqui no nosso arquivinho funções.php, aqui no final deles, vamos criar uma nova function. Vamos chamar essa função de codifica senha, pode ser, né? Vamos ver aqui. Codifica senha. Ela recebe como parâmetro o quê? Uma senha, né? Uma senha que vai ser codificada. E a gente dá um return em MD5 na nossa variável senha. Simples assim. Essa foi a função mais fácil do nosso sistema, eu acho. Então isso aqui vai me retornar uma senha que eu mandar com a codificação MD5. Agora aqui na minha classe usuários, o que eu faço? Ó? Aqui, antes desse meu objeto getValor, eu coloco codifica senha e entre parênteses, objeto, getValor, blá blá blá, e fecha parênteses aqui no final antes do ponto da concatenação. Vai ficar nesse formato. Cuidado, prestem atenção para as aspas simples aqui no SQL, onde tem, ó, não pode faltar, senão vai dar erro na carry de vocês, tá? Então tem que ter tudo certinho como está aqui. Essa é a minha função do login. Salvei aqui o meu arquivo. Agora, no meu usuários.php, que é o meu módulo, eu vou fazer o seguinte. Logo aqui para baixo do case login, eu vou fazer assim. Eu vou fazer um if, só um if simples, e set. Se estiver setado o cifrão post logar, ou seja, se eu tiver mandado aqui o name logar, né, no meu botãozinho de login, então se tiver setado o post logar, eu vou fazer o login. Se eu mandei o post, se eu cliquei no botãozinho login aqui, eu vou fazer o login lá no meu sistema. Então eu vou entrar aqui nesse loop. Agora aqui dentro eu tenho que fazer a verificação. Eu tenho que criar um novo objeto. Eu vou fazer o seguinte: user é igual a new usuários. Então é um novo objeto do tipo usuários. Eu vou dizer que o meu user set valor. Eu vou setar o valor do campo login com o post usuário, que é o que eu mandei aqui embaixo do meu formulário, ó, certo? Sem confusão aí, por favor. Depois eu vou pegar o meu user set valor, o campo senha vai ser o que tiver no meu post senha, que é aqui o outro campo. Então eu setei as duas propriedades. Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou verificar. Então, if de novo, só que agora sem else de novo, if user, que é o meu objeto do login. Ou seja, se o usuário se a função do login com o objeto user, que eu tenho que mandar para lá um objeto, me retornar true, ou seja, olha só, eu estou chamando a função do login da minha classe de usuários aqui, ela vai me retornar true ou false. Se ela me retornar true, eu vou fazer isso aqui, que é o quê? Que eu vou dar um redireciona para o meu
painel.php. Então, se estiver ok, eu vou direcionar para o meu painel. Esqueci do else aqui, precisava um else sim. Else, vou colocar aqui dois pontos. Se retornar falso, ou seja, se retornar verdadeiro, eu redireciono para o painel. Se retornar falso, eu vou dar um redireciona para ponto de interrogação, erro igual a 2, que daí deu erro no login. Então, se não der certinho, eu direciono para home com um erro igual a 2. Vamos fazer um testezinho então? Vamos lá para o nosso painel, vamos ver se está tudo certo. Dá um F5 primeiro. Aqui, deixa eu apagar isso aqui. Olha aqui. Vou mandar o post vazio. Mandei. Ó, não tem como. Primeiro, vou colocar aqui ADM 123. E aqui eu vou colocar ADM 1 ou só ADM, ADM1. Vou fazer login, dados incorretos ou usuário inativo, que é o que a gente disse para aparecer aqui, ó, quando o erro fosse 2. Ó, dados incorretos ou usuário inativo. Vou tentar aqui ADM. Não vai dar porque eu fiz validação aqui de 4 a 10 e na minha senha eu coloquei só ADM lá. Então vamos mudar a nossa validação aqui só um minutinho. Ou melhor, vamos mudar a senha aqui logo, que daí está fora do padrão também. Aqui vamos no nosso phpMyAdmin. Vamos colocar aqui update. Set senha igual md5 entre parênteses, entre aspas simples, admin, vamos fazer assim. Então admin, senha igual admin, e login igual admin também. Sem o erro, porque a gente tem um registro só. Agora sim nós temos admin. Vamos fazer o teste. Admin, logar, eu sou o painel.php. Botou lá para o painel.php. Se a gente volta aqui, podemos fazer o login novamente. Então vamos lá. ADM, admin, login errado, né? Veio para cá, dados incorretos. Admin, dados corretos, eu sou o painel.php. Agora no nosso painel.php a gente vai fazer o seguinte, ó, cadê o painel? A gente vai colocar aqui um linkzinho a href para fazer o logoff, né? Para a gente fazer o logoff e voltar lá para o index. Lembrando que a gente não está trabalhando com sessões ainda, a gente só está fazendo a lógica do sistema de login para vocês entenderem. Aqui no nosso link a gente coloca um pontinho de interrogação, logoff igual a true. Então a gente vai fazer o logoff se o get logoff for true. E vamos colocar aqui um sair, só para a gente entender um pouquinho isso daqui. Vou colocar isso aqui dentro de um P. Opa, ficaram dois P's aqui, deixa eu apagar um. Isso aqui dentro de um P. Vamos atualizar a minha página. Desculpa, dei um F9 de novo, pensando no F5. Tá uma confusão esse teclado aqui. Ó, o sair aqui. Então o sair vai me colocar no logoff igual a true. Ele vai colocar um logoff true. Como é que eu vou monitorar esse logoff igual a true e fazer logoff do sistema? Simples assim, ó, quer ver? Vamos aqui no nosso funções.php, bem aqui no início, na nossa função de inicializar, a gente vai fazer o seguinte, ó, if get logoff for igual a true, ou seja, se a gente mandou true ali em cima no nosso logoff, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair do nosso sistema. Então aqui a gente faz logoff. Como é que a gente vai fazer logoff? A gente vai ter uma função aqui na nossa classe usuários que vai ser responsável por fazer o logoff do sistema, né? Como a gente não está trabalhando ainda com
os itens aqui de seção, eu vou criar uma função bem simples só para a gente concluir a nossa lógica. Só abrir aqui uma linha em branco no meio de cada função. Aqui, ok. Mais uma função, public function do logout, logout, ou seja, fazer logout, né, sair. Essa função ela não precisa receber nenhum parâmetro. A única coisa que ela vai fazer é o seguinte, ela vai dar um redireciona para um ponto de interrogação, erro igual a 1, que é o erro de logoff. Por enquanto ela vai fazer só isso, depois a gente vai ter que incrementar um pouquinho ela. Então o que vai acontecer agora? Ó, funções, eu estou fazendo aqui, ó, fazer logoff, funções.php, mudando de arquivo, só para conferir aí. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um item aqui, que é um objeto da classe usuários, né? Então eu vou criar aqui, ó, user igual a new usuários, criar um novo objeto da minha classe, e eu chamo user do logout. Opa, tá sobrando um N aí no meio. Chama a função do logout, que vai ser responsável por direcionar lá para o meu index. E dou um exit para ele não executar mais nada aqui nesse script. Ele vai só voltar lá para a minha homepage. Vamos fazer um testezinho rápido? Aqui no painel, vou clicar no sair. Deixa eu voltar aqui. Ó. Vamos voltar aqui, painel.php. Logoff igual a true, ele não pegou aqui o meu logoff. Será que eu salvei o meu arquivo? Se o get logoff for igual a true, aqui tá tudo ok no meu painel. Ah, tá. Só um pouquinho aí que agora eu dei uma viajadinha na maionese aqui. O que eu tenho que fazer aqui? A primeira coisa que eu tenho que colocar no meu painel, eu tenho que chamar o arquivinho de funções, né? Eu não tenho como não chamar ele aqui. Então vamos dar aqui um require once no meu funções.php, que eu preciso chamar esse carinha aqui, né? E daí sim eu vou ter acesso ao meu logoff true. Agora eu acho que vai funcionar. Vamos de novo aqui. Vou tirar o logoff true. Atualizei meu painel, dei um sair, beleza, fiz logoff do sistema. Logicamente que aqui, se eu voltar aqui no painel.php, ele vai deixar acessar ainda, porque a gente não fez o controle por sessões, né? Mas deu para vocês entenderem a lógica do ir e vir do sistema, como que ele vai funcionar quando a gente precisar fazer o login e o logoff. Agora o próximo passo é a gente fazer o tratamento com a sessão, que vai manter esse usuário logado enquanto ele estiver com essa sessão, com essa autenticação feita, e que vai restringir também o acesso das páginas somente para quem estiver logado. Vamos fechar aqui o nosso painel, vamos fechar aqui a nossa usuários aqui. O módulo usuários aqui também eu vou fechar, vou deixar só os arquivinhos só o arquivinho funções aqui aberto, para nossa próxima aula a gente começar a trabalhar. Na verdade a gente vai trabalhar com classes novamente, a gente vai implementar a classe de sessões na próxima aula. Então agora, se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente viu aqui na aula, primeiramente dê uma revisada no seu conteúdo, né? Dê uma boa estudada de novo na aula. Se você ainda tiver dúvidas, deixe seu comentário para a gente poder lhe ajudar. E não deixe de compartilhar essa aula no Twitter, no Facebook, dar um mais um nela, compartilhar no LinkedIn, auxiliar a gente na divulgação desse trabalho bacana que está sendo feito aí, que com certeza todos estão gostando de acompanhar o desenvolvimento desse sistema. Agradeço a todos que estão acompanhando e eu espero todo mundo na nossa próxima videoaula. Até mais!